Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e este é mais um fantástico último episódio do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, sexta temporada, episódio número 469, Marcos capítulo 7, parte 4. Para a gente finalizar, vamos falar bastante hoje do mudo e surdo, milagre que Jesus fez aqui neste capítulo. Depois a gente fala bastante da mulher cirofenícia que você encontra no episódio anterior aí. Foi bastante legal, muito edificante para as nossas vidas, o aprendizado do texto bíblico, tá bom? Aqui você encontra muita teologia bíblica de forma gratuita para você, um toque no seu celular. Essa é a nossa satisfação. Tá aqui, constantemente debruçado sobre o texto bíblico, extraindo as lições que ele tem para nos ensinar, e a gente vai juntinho continuar aprendendo mais um pouquinho hoje, tá bom? O sujeito do milagre que a gente vê aqui nesse capítulo, ele era surdo, com um impedimento na fala, ele era surdo-mudo, né? Em outras palavras, ele pode ter ficado surdo na primeira infância, isso pode ter acontecido antes que os órgãos da fala atingissem o pleno desenvolvimento, ou ele pode ter ficado surdo por tanto tempo que, devido ao longo desuso, sua língua perdeu o poder, ou uma doença pode ter surgido, ou a inflamação, ulceração ligada ao nervo ali da sua língua. Faltavam virtualmente 2 órgãos, 2 sentidos, 2 canais que servem absolutamente de comunicação com o mundo externo. Estavam fechados. O caso dessa pessoa, se não idêntico ao de um homem surdo e mudo, é ilustrativo disso. Quão grande é essa dupla privação, quão difícil para aqueles a quem Deus abençoou, com o livre uso de todos os seus órgãos corporais, apreciar a privação de alguém que é surdo e mudo. Não dá para entender o que eles passam. Essas calamidades são, é verdade, fisiologicamente irredutíveis a uma. Eles estão relacionados com causa e efeito. Porque a surdez no nascimento ou a perda de audição logo depois, ela geralmente envolve mudez. A surdez é um defeito radical, a mudez é o seu resultado natural. Ouvir como a visão, e tanto quanto a visão, é uma faculdade inata do ser humano. Mas falar é uma arte, ela é aprendida, desenvolvida, uma habilidade. O homem por si mesmo, ele pode emitir sons, e isso é tudo, mas ele pode não falar palavras. O homem por si mesmo, o último, é falar, ele aprende ouvindo. Sim, mas como ele pode aprender sem ouvir? E como ele pode ouvir se ele nasceu surdo? Além disso, na surdez, o órgão está ausente ou defeituoso. Na mudez, o órgão está presente, mas muito pode bem estar desativado e incapaz de ser usado. Veja só, quando o ouvido está parado, o silêncio sela a língua. Mas embora a causa possa ser uma, a calamidade afeta 2 sentidos e impede o uso de ambos. E nessa devida consideração, descobrir-se-á que esses filhos do silêncio, como foram chamados, estão condenados a privações tão severas quanto qualquer outra encontrada em todo o catálogo de infortúnios humanos. Por natureza, eles estão excluídos de todos os prazeres que o ouvido absorve e a língua expressa. Tão pouco nos referimos apenas ou principalmente à melodia de sons doces, aos tons emocionantes da harmonia, às delícias arrebatadoras da música, como é ouvido pelos pássaros, que fazem a floresta com suas notas.
Os surdos, eles são excluídos de outras alegrias mais caseiras, mas não menos calorosas. Eles são excluídos da voz agradável, da tagarelice infantil, conversa doméstica amigável, o intercâmbio intelectual de pensamento, diversão literária, pesquisa científica. Eles estão excluídos por natureza de todas as fontes de informação, instrução e prazer. E aqui nós chegamos na pior fase de todas de sua condição. O vazio que ela deixa na mente. Quando o som é cortado, a entrada principal de conhecimento ela é barrada. A exclusão do som é a exclusão de todo esse conhecimento, de toda essa multidão de ideias que os sons transmitem ou sugerem à mente, do intercâmbio intelectual do pensamento. Nós lamentamos profundamente a condição dos cegos, mas de quem a bela face da natureza está envolta em trevas. Os olhos nunca se alegram de ver luz, de ver o sol, as luas, estrelas à noite, de quem a beleza do ser humano, o semblante, a beleza do cenário paisagístico estão igualmente ocultos, enquanto a sombra da morte repousa sobre suas pálpebras. Você pode falar com aquele cego e dizer-lhes muitas coisas, ele tem ouvidos para ouvir e aprende muitas coisas com seus lábios. Você pode ler para ele. Ele ouve as lições celestiais, sabedoria humana, da experiência cotidiana que você comunica a ele. Ele se diverte ao mesmo tempo em que acumula conhecimentos úteis, mas não é assim o surdo-mudo. Ele não melhora com tudo o que você diz ou lê. Sua fala não instrui, pois ele não pode ouvir. Os livros são inúteis para ele. Ele não pode ler porque ele ignora os sons tornados visíveis. Ele não aprende, pois a chave do conhecimento lhe foi retirada. Os surdos mudos estão, portanto, envoltos em uma escuridão muito maior, muito mais profunda do que a meia-noite, pois eles tateiam numa escuridão que pode ser sentida. E assim, uma das grandes fontes de conhecimento, de entradas de conhecimento é retirada. Uma das principais fontes de prazer é hermeticamente fechada. Um dos principais elos que prendem os homens nas relações sociais é rompido. E agora? O surdo-mudo permanece à parte, em um solitário isolamento de seus semelhantes. Assim, uma das mais doces correntes da felicidade humana é congelada. E assim nós olhamos para a condição do surdo-mudo de nossos dias como muito semelhante, se não exatamente igual. Os sinais que o Salvador usou para com ele. Depois de levá-lo à parte, Jesus põe os dedos nos ouvidos, ele cospe, toca-lhe na língua. Esses sinais que ele empregou não contribuíram de forma alguma para a cura que ele efetuou e, no entanto, eram significativos para o que ele estava prestes a fazer. Eles estavam longe de ser manobras sem sentido ou exibições de poder sem propósito. Não. Jesus tinha um propósito. Não eram faz de contas vazios. O nosso Senhor, ele pretendia prender a atenção do homem e despertar suas expectativas. Ele fez isso com o homem impotente quando disse: "Queres ser curado?" Ele fez isso com aqueles cegos quando ele lhes perguntou: "O que quereis que eu vos faça?" Quando ele acrescentou: "Vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso?" Ele faz o mesmo nesse caso aqui diante de nós. Mas como esse homem não sabia nada da linguagem dos sons, o nosso Senhor se dirigiu a ele na linguagem dos sinais. Ele tocou as partes afetadas para informá-lo de sua intenção de alcançar as sedes das enfermidades e remover as doenças. Ele colocou os dedos nos ouvidos para significar que ele removeria as obstruções que estavam ali e abriria caminho para a entrada do som. Que ele penetraria através de todas as barreiras opostas e concederia um novo poder acústico.
Ele tocou a língua com a umidade de sua própria boca para lubrificar o membro enrijecido, para soltar qualquer impedimento que o limitasse e restaurar sua agilidade de movimento. Assim, por meio de sinais, ele deu ao homem alguma indicação do que ele pretendia fazer. Mas por esses sinais, ele lhe ensinou uma outra lição. A segunda lição foi de fé em nosso próprio Senhor, como autor de sua restauração, como a fonte da qual o poder de cura fluiu e como ele é capaz de fazer tudo e realizar tudo de maneira plena e perfeita, que ele havia um significado nisso tudo. Uma terceira coisa, ele pretendia transmitir o que ele pretendia transmitir era que ele sanciona o uso dos meios que ele mesmo designa. Ele faz do jeito que quer, da forma que quer, quando ele quer. Ele inseriu seus próprios dedos nos ouvidos do surdo, com a própria saliva umedeceu a língua. O poder de cura é todo dele. Ele pode trabalhar sem meios, contra meios, por meios. Ele aqui direciona para o uso de meios, mas apenas os meios que ele mesmo inventa. Estes ele sanciona, estes ele consagra, santifica e coroa com sucesso do jeitinho que ele quiser. Além disso, nosso Senhor ele adapta suas sirenes à fonte da doença e realiza uma cura perfeita. Pode parecer suficiente inserir o dedo no ouvido surdo sem tocar a língua com saliva, e da mesma forma, no relato da cura, pode-se pensar o suficiente para dizer: seus ouvidos foram abertos, sem acrescentar que aprender a falar. Mas a cura, no próprio modo, pretendia poupá-lo desse problema e garantir-lhe a capacidade de falar imediatamente. Não se diz apenas dele que ele falou, isto é, que agora tinha o poder de falar. Mas o termo é subordinado, do qual nós aprendemos que ele falou corretamente, normalmente. Disso que nós subentendemos aqui no original. Ele falou corretamente, normalmente, como se tivesse acostumado a fazê-lo desde a juventude, não como alguém que exerce um poder recém-concedido. O Salvador, ele voltou os olhos para o céu, e a essa altura o Salvador havia familiarizado o sofredor com o uso de sinais, o acostumado com a linguagem que eles transmitiam. Ele o protege contra a má interpretação dos sinais mencionados anteriormente. Ele desvia sua mente daqueles sinais, como se eles fossem de alguma forma propícios à sua cura. Ele eleva seus pensamentos ao céu para lembrá-lo de que todo alívio deveria ser buscado dali, que a bênção que tornou os meios eficazes veio de cima e que toda boa dádiva e todo benefício perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Que o poder de curar nesse caso era divino, e que como Senhor do céu, ele mesmo trouxe esse poder para a terra. Enquanto, por outro lado, ele mostrou que o poder emanava de si mesmo. Ele, por outro lado, reconheceu o Pai que o enviou para manifestar o poder. Enquanto ele estava manifestando por certos sinais ou um tipo de ação simbólica que o poder procedeu de sua própria pessoa, ele estava provando por outro tipo que naquela pessoa a divindade era consagrada. Que aprove ao Pai que nele, o Filho, residisse toda a plenitude, que todo o poder no céu e na terra foi confiado em suas mãos. Ele indicava, além disso, a unidade de propósito, de projeto que subsistia entre o Pai e o Filho, que ele estava fazendo a vontade do Pai, realizando o trabalho para o qual havia sido comissionado. O Pai, disse ele, trabalha até agora e eu trabalho também. É minha comida e minha bebida fazer a vontade daquele que me enviou. Ele buscou assim a glória do Pai, como ele mesmo disse, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. E novamente ele diz: eu te glorifiquei na terra, eu terminei a obra que me deste para fazer. De vez em quando devemos voltar
nossos olhos para o céu. Enquanto nossas mãos estão devidamente empregadas nas ocupações diárias de nosso chamado na terra, nosso coração deve elevar-se nas asas da fé, em louvor pelas misericórdias recebidas, em oração pela bênção a ser concedida. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Caso contrário, nossos esforços mais árduos, eles serão frustrados. As nossas esperanças mais acalentadas, destruídas, nossas mais altas aspirações condenadas ao desapontamento, pois a menos que o Senhor construa a casa, em vão trabalham os que a constroem. A menos que o Senhor guarde a cidade, o vigia acorda, mas em vão. Enquanto assim nos apoiamos em um braço todo-poderoso e dependemos de Deus para tudo. Efatá foi a palavra que ele disse, isto é, abre-se. Foi a única expressão após Jesus olhar para o céu e suspirar, um suspiro interior. E assim que ele falou essa palavra, o poder apareceu manifestado. O ouvido surdo era dotado de um poder que nunca havia conhecido antes agora, ou para o qual era um estranho há muito tempo. O obstáculo que impedia a passagem livre do ar ou amortecia suas ondulações foi removido. O defeito em seu organismo foi sanado. O prazer de ouvir sons doces, ouvir música da fala humana, veio com todo o frescor de uma nova faculdade, habilidade, capacidade. O homem sentiu como se tivesse encontrado com um novo mundo, ou tivesse entrado em uma existência nova e melhorada, ou tivesse subido muitos degraus na escala de seu ser. E assim, na verdade, ele tinha. Mas isso não foi tudo. A língua foi completamente libertada, imediatamente de tudo que havia aprisionado. O impedimento desapareceu completamente, a articulação foi, apesar da longa doença, imediatamente ali de forma perfeita realizada. Meditar nas curas de Jesus é algo que eleva a nossa fé. Saber que o seu poder é manifestado de tantas formas e que quando ele quer, ele cura. E quando ele não cura, não está vinculado ao seu poder, à sua capacidade, mas a propósitos que desconhecemos, que está muito além da nossa compreensão. Mas confie nele, acredite, continue aos pés dele. A cura vindo ou não, a bênção chegando ou não, ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A gente volta, se Deus quiser, para meditar no capítulo 8, tá bom? A gente se vê lá. Obrigado pela audiência, paciência, companhia. A gente volta em breve. Tchau, tchau.